Eu quero viver tantas vidas diferentes que às vezes acabo por adiar aquela que eu estou realmente a viver. E tenho a sensação de que tu podes estar a fazer exatamente a mesma coisa. Se calhar tens 15 separadores abertos no computador agora. Num está aquela vaga que ainda vais te candidatar. Noutro está um curso que juraste que desta vez ias terminar. Tens provavelmente uma conversa com o chat GPT chamada qualquer coisa do género como mudar a minha vida por completo nos próximos 6 meses. O curso de inglês está algures à tua espera na lição 3. Nos guardados, tens treinos, ideias de negócios, apartamentos, outfits, receitas, vídeos que queres reproduzir, países para onde gostavas de migrar. E passas tanto tempo a pensar na vida que queres construir que às vezes parece que quase não estás a viver aquela que já tens. E eu sei disso porque eu fiquei muito boa nisso. Há pouco tempo eu percebi que criei praticamente um ecossistema inteiro de futuras Lisandras. Há a Lisandra que quer vender imóveis em Espanha, há que vê oportunidades imobiliárias em Portugal, há que olha para os terrenos em Angola e pensa, nós não podemos desperdiçar isso. Há a Lisandra que está a construir a lucra, há que quer criar banners, há que quer ter uma newsletter, a youtuber, a tiktoker, há que quer investir em imóveis, há que quer construir empresas, há que quer casar e formar a própria família e que ao mesmo tempo sente uma vontade enorme de voltar para perto daquela família que já tem. E aparentemente ainda existia uma Lisandra que queria criar mais uma conta no Instagram, em inglês, como se já não bastasse as 5 ou 6 que tem. E a parte mais absurda, eu consigo te explicar no detalhe cada uma dessas vidas. Modelo de negócio, o país, como é que vou ganhar dinheiro, que conteúdo é que eu tenho que publicar, como é que a conta vai funcionar. Às vezes já pensei até na estética de cada uma delas. E o que nem sempre consigo responder é o que é que eu terminei essa semana. E vou confessar que durante muito tempo eu achei que a resposta fosse óbvia. Se calhar sou preguiçosa, se calhar não tenho disciplina, preciso de uma rotina melhor, de outro planner, de organizar melhor o CRM, de criar um calendário de conteúdo novo. Se calhar tenho de acordar às 5 da manhã, apagar o TikTok, parar de pensar tanto. Just do it, só faz. Eu já tentei viver cada uma dessas versões, mas havia um problema nessa teoria de que supostamente sou preguiçosa. Eu não sou propriamente uma pessoa que não faz nada. Dá-me uma ideia nova que me entusiasma o suficiente, eu vou passar horas a trabalhar nela. Pesquiso o mercado, faço estratégia, abro 20 separadores, fico a falar com o chat GPT até o nascer do sol. Vou criar pasta, vou dar um nome ao projeto, desenho um sistema inteiro e durante algumas horas sinto-me absolutamente incrível. Não necessariamente porque construí alguma coisa, mas porque de repente consigo ver perfeitamente a pessoa em que me posso transformar e imaginar essa pessoa dá-me uma sensação perigosamente parecida com estar a me tornar nela. E acho que isto fica ainda mais complexo quando és ambicioso e vens de um contexto em que sentes que as oportunidades não estão igualmente distribuídas. Se calhar a tua versão é quando eu chegar a Portugal, quando conseguir ir para a Europa, quando sair de Angola, assim que tiver o visto, quando conseguir um emprego melhor, quando começar a ganhar dinheiro a sério, quando sair da casa dos meus pais, quando conseguir resolver esse problema, aí é que a minha vida começa. Eu conheço muito bem esse sentimento. Podes ficar tão focado na vida que achas que a tua espera em outro lugar, que essa que tens agora começa a parecer uma sala de espera. Aqui eu só estou a esperar a próxima etapa da minha vida. E depois tu chegas ao país novo e descobres uma verdade extremamente inconveniente. A vida veio contigo e continua a existir documento, dinheiro, transporte, solidão, trabalho, pessoas que te desiludem, o cabelo que não está como tu queres, uma empresa que continua a precisar de clientes e aquela versão do futuro que devia finalmente te salvar e inventa outra versão futura. Talvez noutra cidade ou num outro país, com outro negócio, noutra vida. E comecei a perguntar, e se isso não for simplesmente um problema de disciplina? Existe um conceito na psicologia chamado de possible selves, os possíveis. É a ideia de que nós carregamos imagens das pessoas que podemos vir a ser, das pessoas que queremos ser e até daquilo em que temos medo de nos transformar. Essas versões futuras podem ser uma fonte enorme de inspiração. Portanto, o problema não é imaginar várias Lisandras. O problema começa quando eu tento pôr todas elas a trabalhar ao mesmo tempo. Existe outra linha de investigação chamada goal shielding. De forma muito simplificada, quando estamos verdadeiramente comprometidos com um objetivo, o cérebro tende a tornar os objetivos concorrentes menos acessíveis. E os estudos encontraram precisamente esse efeito. Proteger mentalmente o objetivo das alternativas pode ajudar-nos a persegui-lo. E de forma simples, o que eu estou a tentar dizer é que para terminar alguma coisa, aparentemente precisamos de ser um bocadinho piores e nos lembrar de todas as outras coisas incríveis que poderíamos estar a fazer. O que para mim
mim é péssimo porque eu faço tudo ao contrário. Eu mantenho tudo em aberto. Todos os negócios, todas as contas das redes sociais, todos os países, todas as oportunidades, todas as versões de mim, só para garantir que não perco nenhuma. E depois existe a procrastinação. Hoje, a investigação sobre procrastinação não a trata simplesmente como preguiça. Uma das explicações importantes é a regulação emocional. Evitamos temporariamente uma tarefa desagradável, porque fazer outra coisa nos dá alívio agora, mesmo que a conta vá sobrar para a lisanda de amanhã. E foi aí que para mim isso começou finalmente a fazer sentido. Planear uma nova vida é agradável e executar uma vida nova pode sim ser desconfortável. Costuma ser quase sempre. Porque no planeamento ainda existe possibilidade de correr tudo bem, de ser rica, de ter o corpo dos meus sonhos, o meu cabelo como eu quis. Mas na execução existe rejeição, fracasso, tédio, números, clientes que dizem não, publicar um vídeo que pode ter 100 visualizações, ligar para aquele lead, fazer a parte chata e amanhã repetir. Então talvez o meu problema nunca tenha sido querer coisas a mais. Talvez o problema seja que eu tinha todas as minhas versões de turno ao mesmo tempo. E uma vida pode ter muitas identidades, mas uma terça-feira não pode. E essa foi a distinção que me faltou durante muito tempo. Eu estava sempre a perguntar qual dessas Lisandras é que eu tenho que escolher agora. Como se escolher uma significasse matar todas as outras. Mas talvez eu não precise de decidir hoje quem eu vou ser para sempre. Talvez só precise de decidir qual delas está de turno agora. E neste capítulo da minha vida, eu já sei a resposta. Está de turno a Lisandra que constrói, a que vende, a que termina, a que transforma ideias em resultados. Porque a Lucra precisa de faturação, não precisa de mais uma ideia de negócio. O meu conteúdo precisa de ser publicado, não precisa de mais uma pasta cheia de guardados para reproduzir. E a minha vida precisa se transformar numa vida de verdade. Não no intervalo antes de Angola, ou antes de Espanha, antes de França, ou antes de Portugal, antes do dinheiro, antes do casamento, ou qualquer outra coisa que eu decida que vem depois. E é óbvio que as outras Lisandras não morreram, só não estão de turno. Por isso, durante o resto do ano eu quero fazer uma experiência comigo mesma. Em vez de medir quantas coisas eu consigo começar, eu quero medir quantas eu consigo terminar. Em vez de acumular identidades, eu quero colocá-las em sequência. Em vez de utilizar aquela explosão de motivação para abrir mais uma porta, para criar mais um projeto, eu quero descobrir o que acontece se eu ficar tempo suficiente na mesma sala para realmente construir alguma coisa lá dentro. Há uma estratégia estudada pelo psicólogo Peter Gollwitzer chamada Implementation Intentions. Planos muito específicos do género: se X acontecer, então faço Y. A investigação mostra que este tipo de plano pode ajudar a transformar a intenção em comportamento. Então as minhas regras vão ser ridiculamente simples. Se aparecer uma ideia nova, eu escrevo. Não vou transformar automaticamente num projeto. Se quiser consumir conteúdo, vou criar primeiro. E se falhar um dia, continuo no dia seguinte. Não crio dívida. E quando aparecer aquela explosão de energia que me faria começar 5 coisas novas, eu vou usar para terminar mais daquilo que já está de turno. Pode funcionar. Ou daqui a 3 semanas vocês me apanham de novo às 2 da manhã a criar uma nova empresa. Todas elas são possibilidades muito reais, mas eu quero documentar toda essa experiência sem fingir que eu já tenho uma resposta. Sabem porquê? Porque eu já passei anos suficientes a conhecer versões futuras de mim dentro da minha cabeça. Agora eu gostaria mesmo de conhecer uma delas na vida real. E talvez tu também. Então, vamos combinar o seguinte. Se tu tens 50 separadores abertos na tua cabeça, não precisas de fechar os teus sonhos. Só tens que te perguntar qual deles está de turno agora. Qual das tuas versões é que tu vais escolher agora viver de verdade? Conta-me aqui nos comentários. Se tu gostaste desse vídeo, queres acompanhar mais conteúdo do género, queres me acompanhar a construir essa jornada, queres me acompanhar a descobrir a Lisandra de verdade, um brinde a nós e a vivermos de verdade.